Paz do Senhor, amados irmãos, jovens, irmãos e irmãs que têm acompanhado as nossas lições. Que Deus continue lhe abençoando de forma especial. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Está aí com a gente, estudando a palavra do Senhor. E de alguma forma eu espero que a gente também esteja conseguindo ajudá-los, trazendo uma palavra simples, porém uma palavra de Deus para o teu coração. Uma palavra que possa trazer ânimo à tua alma. E hoje, amados, nós falaremos sobre um assunto que é um assunto que a igreja aguarda, que a igreja espera, que é o arrebatamento da igreja. As duas primeiras lições também foram maravilhosas e esta não será diferente. O nosso texto do dia diz assim: E se eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João capítulo 14, versículo 3. Vamos até abrir aqui já um leque para nós entendermos algo. Jesus está dizendo: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Na verdade, eu quero dizer para os irmãos que o lugar já está preparado. O lugar já está preparado, já está preparado desde a fundação. Quando Deus constrói a cidade, Deus já constrói a cidade para receber os salvos. Não seria algo que seria feito assim, tipo, é um puxadinho. O Senhor agora vai fazer um puxadinho para poder trazer os seus amigos, trazer a igreja. Não. Ele já tem tudo preparado desde antes da fundação do mundo. Quando ele é oferecido na eternidade, como Cordeiro de Deus oferecido na eternidade, todo o projeto de salvação já estava estabelecido pelo Senhor, nosso Deus, pelo Filho e pelo Espírito Santo. A síntese textual diz assim: o arrebatamento da igreja será tão repentino que não haverá chance para arrependimento ou preparo de última hora. Nós entendemos que arrebatar não é algo assim, não é algo lento, que a gente começa fazendo assim e vamos pegando, levantando, não. Arrebatar vai ser algo com força. Por isso que as pessoas não conseguirão ver o arrebatamento da igreja. Só vão participar do arrebatamento quem está preparado. Os demais, infelizmente, ficarão por não terem tido conhecimento da palavra e não ter aceitado a palavra. Então vai ser algo súbito, algo que vai ser muito rápido, vai ser de repente, vai acontecer o arrebatamento da igreja. Às vezes a gente até coloca, assim, tem até um hino que a gente canta, né? A gente gosta de cantar, diz que o rei está voltando. O rei está voltando, parece que ele nunca chega, né? Porque ele está voltando e não chega. Mas a expressão correta seria esta: o rei vai voltar. O rei virá. Isso sim deve ser o nosso pensamento. Objetivos. Primeiro, explicar que o mundo, quando se dará o arrebatamento. Evidenciar que o arrebatamento da igreja é para os crentes e compreender que precisamos aguardar o arrebatamento da igreja com vigilância. O nosso texto bíblico está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Inclusive, esse texto é um texto que nós usamos muito em cerimônias fúnebres, até para trazer aos amados irmãos a esperança de quê? De que em breve aqueles que partem com o Senhor Jesus irão ressuscitar e os vivos irão ser transformados e todos estarão no mesmo céu de glória. Versículo 13 diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares.
e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quem consola é o Senhor. E por meio desta palavra, quando nós falamos esta palavra, nós também conseguimos consolar o coração dos nossos irmãos. Olha, nós já vamos entrar na introdução. Porém, antes, já lhe convido, se você ainda não se inscreveu no canal, é novo no canal? Olha, se inscreva no canal. Acione as notificações. E com certeza você vai ver que Deus irá falar grandemente em seu coração por meio das mensagens e das lives também que nós temos diárias no nosso canal. A introdução diz assim: a introdução diz assim: no sermão profético de Mateus 24, Jesus mencionou alguns eventos que já se cumpriram, como por exemplo a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Nesse mesmo sermão, o mestre também falou a respeito de eventos que aconteceriam em um tempo determinado pelo Pai, mas não revelado a nós como o dia do arrebatamento da igreja. Esse evento, tão aguardado pelos crentes de todos os tempos, será a completude da nossa salvação. Por isso, almejamos esse dia, quando seremos transformados e receberemos um corpo glorificado. Vai ser algo assim muito bom, vai ser algo maravilhoso, todos nós estando com o nosso Senhor na eternidade. Vai ser muito bom. O que é e quando se dará o arrebatamento? O que é? A palavra grega para arrebatamento é harpazo e significa retirada brusca, como eu disse na introdução, arrancar com força. O arrebatamento será uma retirada sobrenatural e rápida da igreja do Senhor da Terra, culminando no encontro com Jesus nos ares. Esse é um tema tão importante para os crentes que no Novo Testamento o apóstolo Paulo dedicou em suas cartas 2 capítulos para falar sobre o assunto. Em 1 Coríntios capítulo 15 e em Tessalonicenses 4, que é o texto bíblico da nossa lição. Então, arrebatamento é algo que vai acontecer e arrebatar vai ser algo feito com força. Não vai ser algo moroso, não. Vai ser algo mesmo para marcar. Quem ficar, infelizmente, vai amargar aí alguns momentos difíceis, né? Mas aquele que subir vai ter um casamento, vai participar de um casamento como nunca houve até o presente momento. E também aonde vai ser o casamento, que vai ser nas regiões celestiais. 2. Quando se dará o arrebatamento? Ao longo da história, muitas pessoas se aventuraram em marcar o dia e a hora em que o Senhor Jesus voltaria. Entretanto, todos que assim procederam foram desmentidos e envergonhados. Queridos, não tem como marcar a volta do Senhor. Jesus não deixou margem para isso. Inclusive, ele mesmo vai dizer assim, olha, daquele dia e hora ninguém sabe, senão o Pai, né? Nem o Filho sabia, senão o Pai. Mas é claro que quando Jesus falou isso, ele estava na sua forma humana, então ele não quis estar na mesma igualdade com o Pai. Hoje não. Hoje são 3 as pessoas que sabem quando se dará o arrebatamento. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então eles sabem exatamente quando o arrebatamento vai acontecer. E os demais, nenhum deles sabe. Não tem arcanjo Miguel, não tem Gabriel. E vou dizer mais, nem o diabo sabe. Por isso que ele tenta inventar datas até para confundir. Aí quando ele inventa uma data, coloca na mente de um louco qualquer por aí, aí as pessoas começam a disseminar, aí depois vão dizer que a Bíblia é mentirosa. Que a Bíblia fala que Jesus vai vir e Jesus não veio. Olha, a Bíblia fala que Jesus vai voltar sim, só não deu a data. Se alguém dá a data, mentiroso é quem está datando a volta do Senhor Jesus. Então nós não sabemos quando se dará. Então se você receber algum áudio no seu aplicativo de mensagem, marcando dia e hora,
não acredita que é fake news, notícia falsa. E se alguém disser, Jesus está ali, Jesus, olha, também não acredita, porque Jesus não pisa mais nessa terra contaminada. Ele não precisa mais pisar nessa terra contaminada. A glória do Senhor é tão grande que quando ele vem exatamente de onde ele subiu, que foi o Monte das Oliveiras. E quando ele descer, ele vai descer exatamente ali. Só que ele não pisa mais naquele monte, porque aquele monte vai se fender, vai rachar. Olha que coisa extraordinária. A Jerusalém que desce com o Senhor Jesus vai ficar suspensa. Aonde a igreja está, vai estar suspensa. Então, não há ligação. Quem estiver com Cristo, atendendo o mandado dele, pode vir à terra, né? Mas quem está na terra não chega lá, não sobe lá. Não tem como, não tem passagem, tá certo? São coisas maravilhosas. A trombeta soará. Na caminhada dos israelitas rumo à terra prometida, o Senhor mandou Moisés fazer 2 trombetas de prata, pois na Bíblia a prata é símbolo de redenção. Elas seriam utilizadas para convocar a congregação para a partida dos arraiais. Tanto para parar era tocada a trombeta, e quanto para partir também era tocada a trombeta. É como se tocasse uma trombeta no sul e outra trombeta no norte, né? Mas que todos conseguissem ouvir o toque desta trombeta para que o povo soubesse que pudesse se locomover. No arrebatamento da igreja também, nós lemos que a trombeta soará. E os que morreram em Cristo vai fazer o quê? Ressuscitar primeiro. Então, a prata, que tem símbolo de redenção, está presente quando se der o arrebatamento da igreja. A prata é muito importante. A prata, ela é fundamental para as nossas vidas, ou seja, a redenção, ela é muito importante para as nossas vidas. Pense, por que as pessoas ainda insistem em marcar o dia da volta de Jesus? Por quê? O inimigo quer confundir as pessoas para isso dissemina as suas mentiras. É isso que ele faz. Ele dissemina as suas mentiras. E com isso esfria até a fé de muitos crentes. Eu sou de um tempo, talvez vocês não lembrem disso, né? Vocês que são jovens, nasceram já a partir do ano 2000, mas havia um ditado que corria muito entre os crentes, até assembleano mesmo, tá? Que dizia que 1000 passaria, 2000 não chegaria. Mas isso não era bíblico, isso não está na Bíblia, você não vai encontrar isso na Bíblia. O que a Bíblia diz é que 1000 anos é como um dia, e 1000 dias como um ano. Enfim, só isso. Um dia como 1000, 1000 como um, é isso. Mas não fala que 1000 ia passar, 2000 não ia chegar. Tanto que nós já estamos em 2021. Então a gente fica numa expectativa assim, por quê? Por causa do que as pessoas inventam, né? O arrebatamento da igreja para os crentes é a nossa esperança. Os crentes em Jesus pela fé têm a esperança e a certeza de que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Por isso, o crente fiel procura viver de maneira sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, escreveu o irmão Tito. A certeza e a esperança de que Jesus voltará nos leva a viver como Simeão, o homem justo e temente a Deus, que durante anos aguardava a promessa de consolação de Israel. O que tinha nessa promessa que ele aguardava? Ele aguardava que ele ia ver o Messias. Ele aguardava que ele ia ver o Messias. E de fato, Deus é tão fiel com o seu filho, que exatamente o dia que Simeão ia estar lá, foi o dia que Jesus foi apresentado. Olha que coisa maravilhosa, é assim que o Senhor faz. 2, é a chegada repentina do noivo. Em continuidade ao sermão profético de Mateus 24, Jesus contou a parábola das 10 virgens. E a parábola das 10 virgens nós já conhecemos. 5 prudentes e 5 loucas. O noivo, ele ia, deixava o penhor com a noiva e ele ia embora. Ele ia embora e ele
no tempo certo ele viria para levar a noiva. Ele viria para consumar o casamento. E ele então iria mandar alguém na frente avisando: olha, o noivo está vindo. O noivo está vindo. Prepara, porque o noivo está chegando. Esta era a tradição. Então nós vamos nos deparar com 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Todas elas tinham azeite? Tinham. Todas eram virgens? Eram. Mas 5 não tinham azeite de reserva. O azeite de reserva era o azeite para que elas pudessem acompanhar todo o cortejo, porque o cortejo era feito à noite. Olha, a cerimônia é interessante, né? Era feito o cortejo à noite. Então precisava que as lamparinas estivessem acesas para o cortejo. E elas começam, então, dá o seu azeite. Mas as prudentes falam: olha, se a gente der o azeite, nosso, vai faltar. Então vocês vão lá em compra porque ainda dá tempo. Só que quando elas vão, é tarde demais. É tarde demais. Então nós temos que ter esse cuidado, porque a volta do Senhor também vai ser assim. O penhor, o Senhor já nos deu. Quem é o penhor? O penhor é o selo. Quem é o selo? O Espírito Santo. Eu e você já somos selados pelo Espírito Santo. Então nós já temos assim algo maravilhoso da parte do Senhor, que é o Espírito Santo. Então é esse Espírito Santo que vai acompanhar a noiva dos 4 cantos da terra, ou dos 4 pontos, melhor dizendo, dos 4 pontos da terra, norte, sul, leste, oeste. O Senhor Jesus, né, vai autorizar, e o Espírito Santo, entendendo que é Deus absoluto, vai ajuntar todos e vai levar todos os salvos a encontrar-se com o Senhor Jesus. Pastor, isto é loucura. Sim, é loucura. O evangelho é loucura. Mas o evangelho é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É muito interessante isso. Então vamos estar preparados, a exemplo das 5 virgens que foram prudentes. É a derrota da morte. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios a respeito da ressurreição, afirma que a morte será tragada na vitória. A vitória sobre a morte acontecerá simultaneamente com a redenção dos justos que morreram desde Abel, pois a morte será derrotada com um efeito retroativo e até o mais novo convertido naquele momento será transformado e receberá um corpo incorruptível. Aqui vale a gente ressaltar o seguinte: a morte aqui só vai ser vencida para aqueles que morreram em Cristo. Os que não morreram em Cristo, a morte continua tendo seu poder e mantendo as pessoas aprisionadas a ela. Não tem como sair de lá. Vai sair no momento oportuno, no momento certo, para uma prestação de conta. Mas até então, nesse contexto aqui, só os salvos em Cristo é que serão libertos da morte. A morte não vai conseguir segurá-los. Pense, você tem vivido como Simeão, de forma justa e fiel, guardando o arrebatamento da igreja? A vinda do noivo pode se dar a qualquer momento. Por isso, devemos agir como as virgens prudentes. Vale aqui ressaltar que, no caso Simeão, não estava aguardando o arrebatamento da igreja. Ele estava aguardando o aparecimento do Messias. Quem está aguardando o arrebatamento da igreja sou eu e você, que somos a igreja do Senhor Jesus. 3. Aguardando o arrebatamento. Jesus virá. Precisamos compreender que a segunda vinda de Jesus acontecerá em 2 etapas distintas. Na primeira ocorrerá o arrebatamento da igreja e Cristo voltará de forma invisível nas nuvens e os ímpios não o verão. O Senhor, em um abrir e fechar de olhos, numa piscadela, arrebatará para si todos os que se recebem a Jesus Cristo mediante a fé.
A segunda etapa acontecerá no fim da grande tribulação. Vamos lá, rapidamente. Jesus, quando voltar agora para arrebatar a igreja, há uma confusão que às vezes a gente acaba confundindo isso. Isso é até normal acontecer com novos convertidos e até crentes também, que de repente já tem até um pouquinho mais de experiência, mas também ainda vai por esse caminho. Tem pessoas que acham que o sol vai escurecer, que meio-dia vai ficar treva, que vai ter sinais visíveis desses acontecimentos, que vai marcar a volta de Jesus. Não, não vai ter, queridos, não vai ter. Eu acredito que vai acontecer algo sim. O crente, somente o crente com o seu Senhor vai sentir uma alegria especial. O Espírito Santo vai preparar esse crente para um momento especial. Esse crente vai sentir um gozo que ele mesmo não vai saber nem do que se trata. Porque o dia vai estar normal, a noite vai estar normal, mas ele vai sentir uma alegria muito especial. Então, Jesus, quando vem agora, vem porque tem até um quadro aí de uma denominação, de uma religião, que pinta Jesus vindo e ali pessoas subindo. Isso não é assim, não tem nada visível, não vai ser visível, vai ser no abrir e fechar de olhos. Hoje, eu até falo o seguinte, a vinda do Senhor Jesus vai ser mais rápida do que 1/1000 de segundo. Porque senão, amados, os computadores, como estão tão veloz, eles conseguiriam pegar a igreja sendo arrebatada. Mas vai ser algo que nem o computador mais potente vai conseguir estabelecer. E a segunda, Jesus vem com a igreja após o final da grande tribulação para derrotar os inimigos do seu povo e dar vitória para o seu povo. Permaneça fiel ao Senhor. Mateus capítulo 24, 45 a 51. No seu sermão profético, Jesus utilizou de uma parábola para ensinar sobre estar vigilante quanto à sua volta. O mestre contou a história de 2 servos, um fiel e prudente e o outro mau. O servo mau pensou que o seu senhor demoraria a voltar e então descuidou e começou a agir de forma insensata. Olha só, tem acontecido muito. De repente, a promessa está aí, mas alguém fala, ele não vai vir, então eu posso fazer o que eu quiser. Mas cuidado que você pode ser surpreendido. Tem uma ilustração que diz assim, o pai sai para viajar e o pai fala para os filhos, meus filhos, olha, cuidem da casa, mas cortem a grama. Não esqueçam de cortar a grama. Foi o conselho do pai. Cortem a grama, não esqueçam de cortar a grama. E passa seus dias, e o pai chega, e quando o pai chega, o pai vê a grama autona. E o pai fala, filhos, eu não falei para vocês cortar a grama? Não, pai, mas nós pintamos a cerca, nós pintamos a casa. Tudo bem, filhos, mas eu falei para vocês cuidar da grama. Então, espiritualmente, é a mesma coisa, amados. Jesus vai voltar, eu não sei o dia. Então eu preciso estar trabalhando até para que eu não esteja com tempo ocioso. Senão é muito prejudicial para a minha vida. Eu não posso ser como esse servo negligente. Eu tenho que pegar o que o Senhor tem me dado e tenho que desenvolver para a glória do nome dele. Precisamos estar alerta e não como esse homem insensato. 3. Utilize os seus dons e talentos para a glória de Deus. No sermão profético de Jesus, o mestre fez o uso de uma trilogia de parábolas e a parábola dos servos e das 10 virgens e dos 10 talentos. Jesus conclui o sermão contando a história de 3 homens que receberam de seu senhor dinheiro, talentos para investir. Você conhece, a um deu 5, a um deu 2, a um deu somente 1 talento. Recebeu 5, 2 e 1 talento. O que recebe 5, granjeia mais 5. O que recebe 2, granjeia mais 2. E o que recebe 1, cava na terra e não trabalhou o talento. E quando vai para o acerto de contas, o que tem 5 ganhou mais 5. O que tem 2, que ganhou mais 2, vão todos receber a sentença. Vinde,
foste fiéis no pouco, sobre o muito te colocarei. E o outro vai dizer assim, Senhor, eu tive medo porque eu sabia que o Senhor tinha um coração duro e o Senhor era rígido, então eu não fiz do jeito que deveria. E o Senhor vai dizer assim, por que você não pegou meu dinheiro e colocou para render no banco? Por que você não fez isso? Infelizmente, tem muitas pessoas assim, que estão enterrando o talento. Você tem um talento? Então desenvolva para a glória do Senhor nosso Deus. A parábola das 10 virgens nós já falamos, né? No tópico anterior, sobre a questão 5 prudentes e 5 eram loucas. Então nós temos que ter essa questão de fazer para o Senhor sempre o melhor. O Senhor deu os talentos a todos, depois se ausentou, indo para um lugar distante. Dois servos, enquanto esperavam seu senhor, investiram os seus talentos e receberam mais. Um deles enterrou o talento, né, daquilo que tinha recebido. E o final dele foi ser chamado de negligente. Olha, queridos, infelizmente, eu e você, nós temos de tudo para fazer o melhor. A pergunta que eu faço é, estamos fazendo? Você está usando o que Deus tem te dado para benefícios da obra? Para abençoar outras pessoas? Ou não? Pense nisso. Seja alguém usado por Deus e que possa, de fato, ser um instrumento usado e trabalhando, aguardando o arrebatamento da igreja. Quem aguarda o arrebatamento trabalha, está sempre envolvido na obra. Concluindo, essa nossa terceira lição diz: as profecias sobre o arrebatamento são infalíveis, coerentes, consoladoras e devem produzir em nós a expectativa de que Cristo pode voltar a qualquer momento, inclusive hoje. Entretanto, enquanto o Senhor não vem, devemos trabalhar de forma incansável, olhando para os campos que já estão brancos para a ceifa. Os campos estão aí, brancos para a ceifa. E Deus está rogando que levante trabalhadores para estar ceifando este campo. Tá certo? Hoje nós ceifamos para a salvação. E o Senhor vai ceifar para o arrebatamento. E depois o Senhor vai ceifar para o juízo. Olha, só o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos aguardar o arrebatamento da igreja trabalhando. Obrigado a você que esteve comigo. Se chegou agora, aproveite, dê o seu joinha e se inscreva no canal. Obrigado por ter a sua presença nas nossas vídeos aulas, tá bom? Deus abençoe.